Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. O apóstolo Pedro continua falando sobre a vida exemplar, já falou sobre o relacionamento com o não crente, com as autoridades, também com os senhores, os patrões, e agora ele vai falar dentro da família, especificamente entre esposo e esposa, marido e mulher. Ele começa falando sobre a mulher, 1 Pedro 3, de 1 a 6, ele vai abordar essa questão, e depois no 7 falando sobre o homem. Basicamente, vale lembrar que os cristãos a quem ele escreve a sua carta eram cristãos dispersos que fugiram de suas regiões de origem para poder continuar a sua vida em paz, sem serem perseguidos, ou pela inveja dos judeus, ou pelo medo dos romanos. Enfim, eles viviam as suas vidas pacificamente. E muitos casavam-se, principalmente as mulheres, casavam-se com não cristãos. E por isso elas deveriam levar seus maridos a Cristo, e esse é o objetivo de Pedro escrever isso. Por isso ele coloca dois princípios básicos, resumindo, que a mulher deveria ter. Primeiro, submissão, um conceito bastante polêmico, principalmente nos nossos dias, mas extremamente bíblico e eficaz com relação aos princípios de Deus. Vale lembrar que homem e mulher são iguais diante de Deus, não há diferença entre eles. No verso 7, Pedro vai falar que os dois participam da mesma herança, não há distinção entre eles. O que vale para um vale para outro. O verso 1 começa falando vós igualmente mulheres, e o 7 igualmente homens, ou seja, os princípios são iguais, mas tem funções diferentes. O homem exerce uma função, a mulher outra função, e na função o homem exerce de cabeça do lar. Portanto, a mulher deve participar com o homem das suas atividades e assim trabalharem juntos para a edificação e construção do seu lar. Mas sobretudo o que Pedro destaca na sua carta de maneira bem intensa envolve qualidades interiores. Enquanto muitas mulheres buscam a aparência, e não é para se descuidar da aparência, é evidente, mas o que se destaca são as qualidades interiores. A mulher deve buscar as virtudes que vêm do coração, muito mais do que as qualidades exteriores, e através deste comportamento de submissão e de qualidades, a mulher pode ganhar o seu marido para Cristo. Este é o grande desafio e o grande objetivo, além de viver vida tranquila, como ele mesmo coloca. Aos maridos, três qualidades básicas: discernimento e sabedoria no relacionamento familiar e no cuidado da casa, consideração para com a esposa e tratar com dignidade. Estas qualidades do homem, ou essas ações, esses princípios do homem, fazem com que a sua vida espiritual seja mantida, suas orações não sejam interrompidas, o seu relacionamento com Deus seja mantido. Vale lembrar que no Novo Testamento em especial, a vida com Deus, o relacionamento com Cristo é exemplificado no relacionamento com a esposa, dentro de casa. Portanto, a nossa vida espiritual está ligada diretamente com a nossa vida familiar. Portanto, para que a gente possa manter a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, para que as nossas orações não sejam interrompidas, o homem deve agir com discernimento e sabedoria, tratar a esposa com dignidade e com consideração. Portanto, assim vivendo, homem e mulher, marido e esposa, vão viver em paz, vão ter dias tranquilos, vão manter a espiritualidade e vão viver a vida espiritual como Deus quer que seja vivida. Que Deus dê graça às famílias e abençoe os relacionamentos. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque temos a palavra para nos orientar. Obrigado porque temos a palavra que nos traz discernimento para agirmos conforme a vontade do Senhor. Tem, ó Deus, cuidado da nossa casa, da nossa família. Ajuda-nos no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, para que possamos viver bem em paz, para que possamos ter as nossas orações atendidas, para que possamos ter um testemunho ao ponto de ganhar o nosso cônjuge que ainda não te conhece, ou quem sabe os nossos filhos que ainda estão longe do Senhor. Dá-nos esta graça, este privilégio, esta oportunidade. Abençoa os nossos lares, Pai, as famílias cristãs, que o Senhor possa ter cuidado de nós, sustentando, trazendo paz, harmonia, trazendo também, ó Deus, o sustento material, a vida espiritual, tudo o que precisamos, Pai. Também peço por aquelas famílias que têm cônjuges não crentes. Talvez o esposo está fora da igreja, não conhece Jesus, talvez seja a esposa. Que o Senhor tenha misericórdia, liberta, ó Pai,
do vício, do mal, do pecado. Liberta, ó Deus, das amarras e garras de Satanás e traz a luz de Cristo também. Que o Senhor possa tocar nestas famílias e abençoá-las ricamente. Cuida de nós, precisamos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, inscreva-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.